chocante. Eu fiquei muito chocada, viu? Olha, meu Deus do céu. Pai, mãe, avó e tia mortos dentro de casa. Eu vi uns tiros, sim. Eram mais ou menos uma hora e pouco da manhã. O único suspeito dos 4 assassinatos até agora é o filho Marcelo, de 13 anos, que se matou. Tudo leva a crer que o filho Marcelo foi o autor da morte dos pais e dos parentes. O inquérito policial ainda não foi encerrado, mas a polícia praticamente descarta que os crimes tenham sido cometidos por vingança ou por alguma facção criminosa. A chacina foi planejada por Marcelo, que tinha um sonho: ser matador de aluguel. Em depoimento à polícia, o melhor amigo de Marcelo revela pensamentos e objetivos assustadores do garoto. Sempre me chamou para fugir de casa, alegando que tinha o sonho de ser um matador de aluguel. Tinha um plano: matar os pais durante a noite, quando ninguém soubesse, e fugir com o carro dos pais e morar em um local abandonado. A polícia acredita que os crimes tenham acontecido na madrugada de domingo para segunda-feira. 3 corpos estavam na sala: o do pai, Luiz Marcelo Pesseguini, sargento da rota; o da mãe, Andréia Bovo Pesseguini, cabo da Polícia Militar; e do menino Marcelo Eduardo Bovo, de 13 anos, filho do casal. O policial militar deitado, de bruços, com a aparência de quem estava dormindo. Totalmente dormindo, numa posição aquela que a gente procura na cama, gosta daquela, costuma e acaba adormecendo naquela posição. Tá? A mãe, sim, aparentemente submissa, de joelhos e com o braço cruzado na frente da cabeça. O garoto mais ao lado, também lateral, morto também, provavelmente com arma de fogo que a gente pôde levantar no local. Na casa ao lado estavam a avó, Benedita de Oliveira Bovo, de 65 anos, mãe de Andréia, e de Bernadette Oliveira Silva, de 55 anos, tia da policial. As duas foram mortas na cama. As duas na mesma condição do policial, ambas aparentemente dormindo. Tá? Uma posição tranquila, vestidas, cobertas. Um tiro na cabeça matou cada uma das vítimas. A arma que era usada pela mãe em serviço, uma pistola calibre .40, estava embaixo do corpo do menino. Imagens cedidas pela Secretaria de Segurança Pública mostram o carro estacionado a 1h15 da manhã de segunda-feira, próximo à escola onde Marcelo estudava. 5 horas depois, às 6h23 da manhã, um jovem vestindo uniforme e com uma mochila nas costas desce do carro, atravessa a rua e passa bem em frente à câmera, em direção à escola. Um amigo teria reconhecido que a imagem é de Marcelo. O perito entrou em contato comigo, me informando que a chave do carro encontrava-se no bolso de uma jaqueta do garoto, que estava na sala dentre as outras roupas. Esta vizinha diz que viu várias vezes o menino dirigindo o carro da mãe. Ele dirigia bem, viu? O comandante da Polícia Militar diz que um par de luvas foi encontrado dentro do carro. Tinha um par de luvas dentro do veículo que também tem que ser constatado se ele usou dessa luva para a prática dos crimes. O que pode explicar o resultado negativo do exame de pólvora feito nas mãos do menino. A presidente da Associação de Peritos do Estado de São Paulo acredita que a linha de investigação da polícia está correta. Menino que vivia no meio disso, o pai era policial, a mãe era policial, a arma foi essa arma que é restrita da Polícia Militar, né? Com mais de 30 anos de experiência, ela diz que é perturbador saber que uma criança de 13 anos possa ter planejado e matado a família inteira.
essa chacina em bares, tudo, a pessoa atira e some, ele não fica ali cobrindo, nem vendo se morreu ou se não morreu, ele atirou e vai embora. Nesse caso? Nesse caso, as pessoas estavam deitadas, compostas, parece, né? Até cobertas. Isso não é coisa de um assassino. Depois de matar o pai, a mãe, a avó e a tia, Marcelo foi à escola, assistiu aula e fez algumas perguntas à professora. Uma das professoras dele teve uma conversa com ele em que ele indagou se alguma vez ela havia dirigido o carro quando menor e se havia atingido de alguma forma os pais. Ela achou estranha aquela conversa, mas respondeu de uma forma assim, profissional, né? E manteve aquela linha de coisa. Ao voltar da escola, Marcelo pegou carona com o pai do melhor amigo. No caminho, eles viram o carro da mãe estacionado próximo ao colégio. Marcelo pediu para o pai do amigo parar. Foi até o carro, abriu e pegou algum objeto. Na porta de casa, evitou que o pai do amigo buzinasse, para não acordar a família. Ele procurou descartar qualquer tipo de aproximação de estranhos na casa. Ana Paula Pigato, uma das professoras de Marcelo, publicou um desabafo numa rede social, como uma despedida. O adolescente tinha uma doença genética que afetava os pulmões e o estômago. Os médicos teriam dito aos pais que o menino dificilmente chegaria aos 4 anos de idade, mas Marcelo respondeu bem ao tratamento e completou 13 anos em junho. Parentes dizem que o menino era tranquilo. Uma criança doce, vixe, super inteligente, incapaz de fazer mal para qualquer ser humano. Os vizinhos que acompanharam o crescimento de Marcelo contam que ele era um jovem que gostava de brincar. A polícia encontrou no quarto de Marcelo uma coleção de armas de brinquedo e muitos brinquedos e fantasias construídos por ele. Ele teve a capacidade, talvez espelhando-se no pai, de montar um colete artesanal de papelão, tipo escudo do choque. E também um tipo de coldre, de ombro, que ele montou inteiro com fitas e também com papelão, com lugar para pôr a arma que se veste aqui, né? E então, acho que inconscientemente ele vinha se manifestando essa intenção, o desejo, a atração por armas, né? Que infelizmente se concretizou nisso aí. Marcelo também gostava de jogos. Na internet, a foto do perfil dele é de um personagem de videogame, um dos protagonistas de uma seita de assassinos atrás de vingança, no final da Idade Média. Um jogo considerado violento, que não é recomendado para menores de 18 anos. Meu menino ficava dentro de casa, né? Porque ele não tinha outro para brincar, mas ele ficava dentro de casa lá, avó. E a mãe trabalhava, né? A família acompanhou os funerais da tia em São Paulo e dos pais, da avó e do garoto em Rio Claro, no interior de São Paulo. Um tio de Marcelo, que não quis se identificar, não acredita na versão da polícia. Só uma montagem que está sendo feita aí para ocultar o que realmente aconteceu. É a bandidagem que está por aí solta aí e com certeza foi uma execução isso.